Dar a volta ao mundo num veleiro de 6,5 metros sem cabine habitável é o desafio de Yvan Bourgnon. O suíço, antigo vencedor da Transat Jacques Vabre, com a companhia do irmão Laurent, fecha a água em Sable d'Olonne em outubro de 2013 para a travessia do Atlântico. E depois do Pacífico. Naufragou na costa do Sri Lanka, mas conta em terminar a sua aventura depois de reparada a embarcação carinhosamente chamada de Lulotte. Bourgnon partilhou as suas aventuras com a Euronews. Tornou-se conhecido pelas suas proezas e pelas suas travessias transatlânticas. Desta vez trocou o habitual maxi trimaran para fazer uma volta ao mundo à antiga num pequeno catamarã sem qualquer utensílio moderno. Por que esta ideia de fazer uma volta ao mundo à antiga? Na verdade, tive a grande vantagem de navegar com os meus pais quando era pequeno, quando a navegação era mais pura, como faziam Tabarly e Moitessier. E como foi assim que aprendi, tinha vontade de regressar aos princípios fundamentais da vela. Navegar sem aparelhos eletrónicos, sem previsões meteorológicas, sem ajuda do exterior. Em vez de estar em frente a um computador, queria enfrentar os elementos, estar cara a cara com o mar. Quando há uma tempestade, é preciso enfrentá-la, gerir a situação, atravessar a tempestade e encontrar soluções, e não refugiar-se no interior da cabine e esconder-se até tudo passar. Orientava-se como? Nem sequer tinha um aparelho GPS. Os meus pais ensinaram-me a navegar com o sextante quando era pequeno e sempre tive paixão pela astronomia, pelas estrelas. Esta volta ao mundo tem sido um prazer. O céu evolui à medida que completo o meu trajeto e tem sido fantástico reencontrar as estrelas que conhecia quando era pequeno, reaprender o céu. O prazer de conseguir calcular a minha posição no mapa quase ao quilómetro apenas por calcular o ângulo entre o Sol e o horizonte é absolutamente incrível. Mas o facto de praticamente não ter forma de comunicar com o exterior também pode ser um problema. Sim, sobretudo por não ter assistência meteorológica. Hoje em dia, mesmo na Vendée Globe, são os velejadores que fazem as suas previsões, mas recebem informações bastante precisas dos barcos de apoio e conseguem contornar as depressões atmosféricas, as tempestades. Eu, pelo contrário, seguia direito a elas sem me aperceber, porque não tinha essas informações. Tive de aprender a navegar de acordo com os elementos, de me adaptar aos ventos e às condições de cada dia. E o que fazer quando se é obrigado a enfrentar uma tempestade com um barco tão pequeno? Durante esta volta ao mundo enfrentei 5 tempestades com ventos de mais de 100 km por hora. Não se tem essa noção, mas as ondas tornam-se imediatamente maiores que o barco. Somos obrigados a soltar imediatamente as velas e, com o barco praticamente desgovernado, mesmo assim temos de o conseguir controlar entre as ondas. O veleiro chega a atingir 50 km por hora mesmo sem velas, porque é extremamente leve e acaba por ser levado pelo vento. Por vezes fui obrigado a travar com uma âncora flutuante, uma técnica de navegação que fui desenvolvendo. Mesmo assim, virei 2 vezes. Tive de aprender a recolocar o barco na sua posição, o que não é uma tarefa fácil para um homem só, sempre são 600 quilos. Demorei 2 ou 3 horas para o conseguir. Na segunda vez, virei durante a noite. Dei por mim debaixo de água com o mastro a balançar em todas as direções. Tive de recolher as velas e subir para o casco para soltar o mastro. Foi um risco enorme, um momento bastante perigoso. Acabou por naufragar na costa do Sri Lanka no dia 1 de agosto. J'ai traversé tous les océans et là je suis là comme un con sur un caillou. Ça faisait 4 jours que j'avais pas dormi, je me suis endormi 5 minutes. Je me suis donné comme jamais. Putain, pourquoi cette terreur? Pode contar-nos aquilo que se passou? Era a parte mais difícil da travessia para mim, a travessia do Oceano Índico, o último que tinha pela frente. As condições eram muito complicadas. Enfrentei 2 monções sucessivas com ventos de mais de 100 km por hora e chuva torrencial mais de 12 horas. Foram 2 tempestades assim em 3 dias. Não estava propriamente em bom estado, tinha ventos contrários e o barco balançava por todo lado. Foram 8 dias sem descanso. Seguiram-se 4 dias muito exigentes em que foi perfeitamente impossível dormir.
Passei 4 dias acordado e foi com alívio que cheguei à costa. Disse a mim próprio que já tinha chegado e que podia finalmente respirar, mas tinha começado a alucinar. Via cargueiros e tripulações por todo o lado. Já não tinha noção do tempo, de distância ou do que quer que fosse. Estava completamente desorientado. E mesmo antes de chegar, o vento acalmou por milagre, então achei por bem aproveitar a oportunidade para dormir. Achava que podia recuperar e entrar no porto em boas condições, mas quando adormeci, o piloto automático desregulou-se. Acordei na zona de ondulação junto à costa, mas era tarde demais. O barco já se tinha deixado apanhar pelas ondas de 4 ou 5 metros, que fustigavam o barco de forma violenta. Como fez para sair? Tive muita sorte. Quando fui projetado do barco, fui puxado para o fundo e ao subir estava mesmo debaixo da rede. Quase me afoguei nessa altura. Depois consegui segurar-me e subir para o barco. Foi isso que me salvou. A minha ludote protegeu-me quando atingiu as rochas. Serviu de barreira de proteção, mas ainda levei umas sacudidelas. Ainda hoje tenho uma hérnia discal. Pouco a pouco o barco estabilizou entre os rochedos e consegui saltar para um deles, mas tive uma sorte incrível. Se não tivesse subido para o barco, tinha sido eu a embater nos rochedos e isso teria sido fatal. De momento, a volta ao mundo está suspensa enquanto procura reparar os estragos do barco. Já recuperámos algumas partes. As asas onde me deitava estão intactas e podemos reutilizá-las. Há vários bocados que não foram afetados, por isso vamos conseguir dar uma segunda vida a este barco e esperamos voltar à água no fim do ano. Quando regressar à sua viagem, terá de atravessar o Golfo de Aden, onde os piratas somalis costumam atacar e onde nenhum marinheiro se aventura. Não é uma inconsciência o que vai fazer? Sim e não. Creio que os piratas já não são uma ameaça tão grande precisamente porque já não há tráfego marítimo nessa zona há 6 ou 7 anos. Já não há nada para roubar. Toda a gente abandona a região. Penso que há muito menos ataques e, no meu caso, não vão ter muita coisa para roubar. Não há aparelhos eletrónicos, não há álcool, não há nada de interesse para eles. Já completou 4/5 do percurso. A sua pior recordação, imagino que seja o naufrágio no Sri Lanka. Qual a sua melhor memória? As minhas melhores recordações são momentos em que não há muito para contar. Quando atravessei o Pacífico, parti das Galápagos e no primeiro dia acordo cara a cara com um leão marinho que tinha subido a bordo sem eu dar por nada. E a travessia do Pacífico foi fantástica, com um vento moderado, sem qualquer momento de stress, sem qualquer problema. Atravessei o Pacífico em 20 dias. Foi também por isso que quis fazer a volta ao mundo. Foram 10% de grandes dificuldades para 90% de felicidade pura. Yvan Bourgnon, merci beaucoup. Au plaisir. Ouais, merci les gars. Merci à toi. C'était impeccable. Ouais.